eu faço o que eu amo, né? Eu acho que isso é o top do viver. É você fazer o que ama. É trabalhar com o que gosta. Porque quando você está preso num canto que você não gosta, nada dá certo. Mas quando a gente vai fazendo aquilo que a gente não vê, mas tem a consistência de estar fazendo sempre, disciplina, né? As coisas vai tendo norte, a gente vai vendo, vai clareando, né? Vai acontecendo e a gente diz, puxa, onde Deus está me levando? O nosso interesse é cuidar, o nosso interesse é servir, o nosso interesse é esse. Quer estar com a gente? É dessa forma. Mas eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de fazer, sempre gostei de vender, de comprar, né? E muitas das vezes da minha vida eu via algo como uma oportunidade para mim, mas ao mesmo tempo não era aquilo que o Senhor queria para mim. Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Passando aqui para agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que tem acreditado no nosso trabalho. Hoje eu estou aqui do outro lado da bancada para dar um aviso super importante para você que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, que tem acreditado nesse projeto chamado Família DDI Podcast. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Assim, muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é um terço do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha. Isso vai ajudar muito. Agradecer a Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que Ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. Fique agora com esse mais novo episódio. Estamos aqui para trazer o melhor para você. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. O podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado. Fique com a gente. Valeu. Salve, salve família. Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. O meu muito obrigado a você que faz parte desse projeto, a você que tem acreditado nisso tudo que hoje é uma realidade, chamado DDI Podcast. Parece que foi ontem o primeiro episódio, né? E hoje nós já passamos aí dos 250 episódios. Meu muito obrigado a você que tem acreditado, a você que é parceiro, que é patrocinador, a você que tem sentado do outro lado da bancada, o meu muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Quero pedir a você, se é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vidas em outras vidas. E hoje nós estamos aqui para ouvir mais uma história de superação. Tenho certeza que vai impactar a sua vida. Nós estamos lá no Spotify, aqui no YouTube, né? Nosso canal, e os cortes, famosos cortes DDI lá no Instagram. Então, acompanhe a gente, segue, se inscreve, comenta, ativa o sininho das notificações. Isso mesmo, é muito importante, né, salientar que a gente precisa que você ative o sininho das notificações, para que todos os vídeos que a gente lance, você seja notificado, né? Receba aí em primeira mão e possa acompanhar em tempo real tudo que o DDI solta aí nas redes sociais. Sem mais delongas, nós estamos aqui com duas figuras ilustres. Um casal que veio para fazer história no estado de Alagoas, quiçá no Brasil. Boa! E hoje é parceiro do DDI Podcast. Eles estavam nervosos, mas não estão mais. E hoje está aqui senhor Cleverson e senhora Thaís. Boa tarde, boa noite e bom dia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Coisa boa, que honra ter vocês aqui com a gente, viu? É uma honra pra gente também estar aqui. Também é. Coisa boa. Muito bom estar aqui nessa... Quem fala mais dos dois? Thaís. Brincadeiras à parte, a gente sempre inicia o bate-papo perguntando, ainda que a gente saiba quem são cada convidado, mas aí eu quero ouvir, para quem está nos assistindo, né? Vitalize é a marca. Boa! E eu quero que vocês contem pra gente como é que surgiu a Vitalize, quem é a senhora Thaís, quem é o senhor Cleves. Fiquem à vontade, né?
Pronto. Quem começa dos dois? Thaís. É porque eu falo mais, né? Então, eu vou começar. A Vitalize, ela vem de um sonho antigo, né? Não é de hoje. Tem 15 anos que eu sonhava em ter a Vitalize. Hoje a Vitalize tem 6 anos, né? Para mim seria um pequeno sonho, mas se tornou muito mais que isso, né? Porque a gente sonha pequeno, mas Deus realiza o grande. E foi assim que aconteceu com a Vitalize na nossa vida, né? A Vitalize, a primeira se iniciou na cidade de Craíbas, e aí depois a segunda foi na cidade de Coité do Noia, e a gente foi continuando e vendo que aquilo estava dando certo, que aqui a gente trabalha de uma forma, como que você disse aí no começo do podcast, para impactar pessoas, né? Para curar pessoas, né? Então a gente viu que aquilo estava dando certo, e aí foi para Igaci, para a cidade de Igaci. Depois de Igaci veio o projeto de Campo Alegre, e agora chegamos em Arapiraca, né? Na cidade que a gente sempre almejou. Porque, na verdade, a gente somos daqui, mas a gente começou pelos pequenos até chegar em Arapiraca. E a Vitalize é uma história de luta, uma história de superação, é uma história que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. É uma empresa, né, que a gente começou de pequena, né, e assim fomos trabalhando com muita garra, foi muita superação, né? A gente hoje está com várias unidades, né, mas foi um trabalho bem feito, um trabalho que a gente se dedicou em fazer, em cuidar de pessoas, né, que é o mais importante. E é isso, estamos aí nessa jornada aí para a gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta. A Vitalize, e a gente já iniciou falando sobre a Vitalize, mas aí eu queria ouvir, de onde são vocês? São naturais de onde? Eu nasci em Maceió, né? Mas vim bem pequenininha para aqui. Né? A minha mãe é de Maceió, eu vim morar com uma madrinha minha aqui. E ficava sempre entre Maceió e Arapiraca, Maceió e Arapiraca. Quando cresci, não quis morar em Maceió. Arapiraca é o meu lugar, né? Amo Arapiraca de paixão. Minha mãe continua morando em Maceió, mas fiquei em Arapiraca. Então, assim, trabalhei muitos anos. Até chegar hoje na Vitalize, eu trabalhei muitos anos, eu tive muitas experiências. Trabalhei 15 anos com laboratório para poder ter a Vitalize. Então, não foi assim, do nada. Foi 15 anos sonhando em ter a Vitalize, né? E aí, quando eu realizei o meu primeiro sonho, foi com muita luta, foi batendo na porta, foi correndo atrás. O começo, como a gente sabe, é bem difícil. Até você conseguir credibilidade, até você conseguir que as pessoas acreditem em você, não é fácil, é bem difícil. E foi assim, a trajetória foi desse jeito. Eu trabalhava já em laboratórios, né? Já tinha uma grande experiência em laboratórios, só que o que eu queria? Você queria a Vitalize, a proporção que a Vitalize está hoje, eu queria um canto para mim cuidar de pessoas. Era isso que eu queria. Cuidar, amar, me dedicar, do jeito que eu faço, todos os dias. Então, assim, era isso que eu queria. Aí, se você me pergunta, e o dinheiro? Vocês trabalham? É importante, né? O dinheiro faz com que a gente consiga pagar tudo. Mas, para mim, o mais importante são as pessoas. É o cuidado com as pessoas. É você sanar, é você chegar e ver uma pessoa ansiosa e você conseguir conversar com aquela pessoa e ver que aquela pessoa saiu melhor. Então, assim, para mim, hoje, é isso. Hoje, eu fico na parte administrativa, mas eu não deixo a minha parte humana de estar ali servindo e cuidando das pessoas. Sempre que eu posso, eu vou ali, eu ajeito um bebezinho, é uma veia difícil de uma criancinha, eu vou lá e faço. Então, assim, a gente é um dono que é mão na massa, a gente é um dono que é humano. E até os profissionais mesmo que trabalham com a gente, todos, antes de entrar na Vitalize, a gente diz, olha, a forma que a gente trabalha é essa. Vamos trabalhar? Pode ser médico, pode ser o que for. Quando entra para trabalhar com a gente, o atendimento que a gente quer é o mesmo que a gente dá do começo, da recepção, da coleta, do atendimento médico. É isso que a gente quer. Assim, é servir, né? É cuidar, é acalentar as pessoas. Então, assim, eu trabalhei durante 15 anos no laboratório e tinha uma vontade de ter um canto para mim.
Eu queria um canto para mim, para cuidar de pessoas, para vivenciar aquilo sendo meu, né? E queira ou não queira, quando você trabalha para pessoas, acontecem situações e você diz, não, eu queria ter esse canto para mim. E foi quando eu sonhei, tive a coragem, né? Tive a coragem do zero, trabalhava, já tinha 7 anos, saí sem nada, pedi as contas mesmo, né? Da onde eu saí, e do zero. Eu comecei pequeno, né? Mas pensando grande. Começamos com os melhores, porque hoje a gente trabalha com os melhores laboratórios do Brasil, né? Então, assim, eu não quis uma coisa amadora. Era pequeno, a empresa era pequena, mas o que eu oferecia era grande. Sempre foi. A gente sempre trabalhou com os melhores laboratórios, as melhores marcas, então, para entregar mesmo o melhor. E, assim, o que fez a Vitalize crescer é a forma. Hoje, se você chegar na Vitalize Garci, você vai ser atendido do mesmo jeito que você seria atendido na Vitalize Coité. É um padrão. É um padrão de atendimento, é um padrão de acolhimento. Se você chegar em Arapiraca, é o mesmo atendimento. Todas as Vitalizes, a gente fica 1 ano com cada colaborador lá, todos os dias. A gente saía daqui de Arapiraca, e todos os dias ia e ficava 1 ano treinando aquela colaboradora, para que ela trabalhasse da forma que a gente trabalha. Entendeu? E depois, quando a gente via que, tipo assim, era o passarinho, agora o passarinho sabe voar, então é a hora da gente sair para outro lugar. E hoje, assim, a gente tem uma equipe maravilhosa, né? As meninas são maravilhosas que trabalham com a gente, em todas as cidades. Graças a Deus, a gente só tem elogios, né? Do nosso atendimento, da nossa humanização, do nosso cuidado, do nosso carinho, né? Eu costumo dizer, como eu falei neste instante, que a gente não trabalha tanto por dinheiro. Às vezes chega pacientes lá no laboratório e diz, eu quero fazer tudo, todos os exames. Hoje eu tenho mais de 15 mil exames. Então, se eu fosse trabalhar por dinheiro, vamos fazer tudo. Mas não, a gente... Tudo. Qual é a sua dor? O que é que você está sentindo? É verdade. Eu estou sentindo isso. Então, você só precisa fazer isso e isso. Entendeu? Então, é isso que faz com que a gente conquiste, com que a gente traga o paciente, com que a gente forme aquele elo com o paciente. Né? É sanar a dor, é escutar. Às vezes, o paciente está ali... Eu costumo dizer, todas as meninas, quando eu faço entrevista para trabalhar na Vitalize, eu digo, se você não gostar do atendimento, se você não gostar de pessoas, você está no lugar errado. Porque aqui o atendimento é humano com as pessoas. É como você gostaria de ser tratado. É como você gostaria que seu pai, sua mãe fosse tratada. Né? A gente não tem em cidades menores e o pessoal é mais humilde, é de sítio. O pessoal tem vergonha de pegar um café, o pessoal tem vergonha de pegar uma água. Então, eu tenho as meninas, eu treino, minha gente, eles vêm do sítio logo cedo, vêm com fome, às vezes fica com vergonha, faz ali o seu examezinho e vai para casa, às vezes sem um gole de café, então ofereça, entregue, pergunta se está bem, se está passando mal. Então, é esse cuidado que a gente oferece, né? É isso que a gente quer. Eu costumo dizer que eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo em outra área, eu não me vejo em outro ramo. Eu costumo dizer assim que eu sou um instrumento nas mãos de Deus, né? E que a Vitalize deu certo porque é as mãos de Deus. Eu costumo dizer isso, porque assim foram muitas tempestades a gente enfrentou. Mas Deus sempre esteve ali, em todo momento, e sempre está. Então é isso, assim, a história da Vitalize Isso é um segredo, né? A cereja do bolo, né? Como se diz, é o Senhor. É o Senhor que está... É o Senhor. Tem dias que não é fácil. Tem dias que não é fácil. Você diz, não, hoje eu não estou aguentando, mas o Senhor sustenta. E no outro dia é um dia feliz. E no outro dia é... E assim a gente vai vivendo. Tempestades vêm, mas quando a gente sabe que o Senhor está no barco, a gente sabe que aquele barco não vai afundar. Ele pode balançar, né? E você fica... Mas afundar ele não vai. É aquela confiança que a gente tem. Outra coisa interessante é que quando a gente começou, cada cidade que a gente foi, a gente orou ao Senhor. Meu Deus, se for aqui, eu vou sair de casa hoje. Se for para a gente fazer nessa cidade, a gente vai achar o local. Vai ser assim uma coisa bem simples, vai acontecer. E era dito e feito. Quando a gente chegava, que a gente encontrava, tudo dava certo, tudo se encaixava. Eu digo, foi o Senhor. O Senhor quer que a gente esteja aqui. É essa cidade que a gente vai escolher.
E assim, eu nunca pensei em desistir, né? O desistir para mim nunca foi uma palavra, não tá dando certo. Não. Eu nunca tive plano B, eu sempre tive o plano A, desde o começo. Eu investi o pouco que eu tinha ali, né? Eu tinha um sonho de comprar uma casa, né? A minha história agora, eu tinha um sonho de comprar uma casa e o dinheiro que eu ia dar entrada na casa, eu investi ali. Então, eu não tinha um plano B, eu só tinha um plano A. E o plano A ele tinha que dar certo, né? Então, para mim, assim, foi muito, muito sofrido, porque era tudo que eu tinha. Eu tinha um sonho, 2 sonhos, e eu estava tentando realizar um, mas era difícil. Então, a gente batia de porta em porta, no começo. Olha, a gente é um novo laboratório que chegou na cidade. A gente panfletava, a gente mesmo. Os clientes chegavam e diziam bem assim, poxa, você faz tudo, você faz a recepção, você faz a coleta, você panfleta. E era a gente mesmo. Até a gente ter condições de colocar pessoas para trabalhar. Mas no começo era tudo a gente mesmo que fazia. Então, assim, eu só tinha o plano A e o plano A tinha que dar certo. E aí a gente abrimos a primeira, depois abrimos a segunda. E eu disse, eu não quero parar por aqui. Porque, assim, eu acho que você passa por isso e pra gente você chega num momento que você diz, é mágico. Tipo, as pessoas ligando, eu quero fazer exame hoje na Vitalize. Eu sei que é mágico isso. Você diz, foi uma coisa que o Senhor te ajudou, você criou e está sendo conhecida. Pessoas né? falando na cidade, tá conseguindo, marca, você está conseguindo. Tipo assim, empresa, né? A empresa está conseguindo, né? Porque, na verdade, é até outro fato que, na verdade, ninguém nos conhecia como dono. Até nas próprias cidades, a gente trabalhava tanto como funcionários, né, ali no operacional, que as pessoas, os próprios clientes, não sabiam que a gente era dono. Né? Agora que estão começando a descobrir. E vão descobrir agora. Agora que eles vão descobrir, em primeira mão, essa notícia. Mas, assim, tem muitos clientes nossos que não achavam que a gente era dono. Sabe? Porque a gente queria até mesmo. Funcionário, né? Funcionário também não sabia, por muito tempo. Né? Então hoje a gente não tem mais como esconder. Né? Hoje, graças a Deus, a empresa cresceu. Né? A gente tem um número maior de funcionários, então hoje as nossas funcionárias sabem, né, que... Mas tem pacientes nossos que eu vou, tem bebê, tem mães que ligam e dizem, eu só quero com a galeguinha, às vezes não sabe meu nome, mas ela tem a mão leve, eu quero que ela venha, e a gente vai, sabe, a gente vai, então assim, e as pessoas nem imaginam assim, mas a gente vai, aquilo é amor. Eu tenho uma história que para mim, nesses anos de Vitalize, foi a mais impactante, de uma criança do Igaci, que essa criança ela tinha leucemia, e quando a gente estuda a área da saúde, trabalha na área da saúde, a gente aprende a não se comover, a gente tem que ser duro, né? A gente não pode deixar a situação do paciente penetrar na gente, mas eu acho que isso é impossível, né? Porque quando a gente é humano, não tem como fazer isso, quando a gente é humano. Então, essa criança, a vida dela era muito difícil, e ela fazia quimioterapia, ela ia para os hospitais, né, e tudo. E toda vez que... Eu já estava aqui em Arapiraca, e essa criança era do Igaci. E toda vez que ele precisava fazer exame, eu ia. O custo que eu tenho daqui para o Igaci não pagava o exame que a criança fazia. Eu ia por amor. Eu ia, de fato, por amar o que eu faço. Porque não pagava de gasolina o que eu gastava. Ele fazia só um hemograma. E eu ia, ele ligava, e quando eu chegava lá, o que era gratificante para mim é que ele dizia, tia, se eu pudesse, eu levava você para todo canto comigo. E aquilo ali me impactava. Eu dizia, por quê, Pedro? Ele dizia, porque eu sou muito furado, tia, quando eu chego nos cantos. E aquilo ali era uma história que mexia muito comigo. Eu não sei, as minhas veias não estão conseguindo mais. Eu queria levar você para todo canto comigo, mas eu não tenho como. Aí eu dizia, mas Pedro, toda vez que você precisar aqui, eu sempre vou estar aqui. Sempre. Até você passar por tudo isso. E aí eu sempre ia. Sempre quando ele ligava, eu ia, a gente conversava. E tinha dia que era uma tapa na minha cara. Porque ele passando por tudo que ele estava ali, feliz. Tinha dia que ele chegava super feliz. E aí, tia, tudo bom, tal? E eu dizia, Pedro, você é demais. Assim. E a gente fazia coleta direto dele. E quando ele não ia... Eu ligava para a família dele, cadê o Pedro? Aí dizia, não, o Pedro está internado, por isso que ele não foi fazer, porque ele sempre fazia. Então, quando ele não ia, eu me preocupava.
E, infelizmente, né, ele não conseguiu. Ele veio a falecer, a mãe dele ligou para mim no dia, entendeu? Foi uma história tão impactante, assim, entre a empresa, entre eu e o paciente, que eu fiquei mal, sabe? A gente torce, a gente quer, a gente ora a Deus, a gente pede, porque ali é uma vida, entendeu? Então, assim, a Vitalize, para mim, é isso. Vai ter dinheiro, a gente quer, a gente precisa, né? A gente tem funcionários, a gente tem todo o custo da empresa. Mas é esse amor, é esse impacto na vida daquela pessoa. É uma criança dessa olhar para mim e dizer: tia, eu queria você em todos os lugares comigo. Então, isso aí, para mim, não tem preço. Não tem preço que pague para mim. É assim, aí quando eu olho para mim, digo bem assim, realmente, eu sou um instrumento na mão de Deus. E, Fraudiz, tinha vezes que, de verdade, eu procurava ver nos braços dele e eu não encontrava. E antes de furar ele, eu orava ao Senhor, na minha mente: Senhor, por favor, Senhor, ele já sofre tanto. Me ajuda que eu consiga de primeira, para que eu não venha furar ele várias vezes. E, tipo assim, era inexplicável. Quando eu não sentia ver, quando eu colocava o sangue, vinha. E eu dizia: Senhor, eu sei. Sabe quando você olha para cima e diz: eu sei que é o Senhor, foi o Senhor. E às vezes a mãe dele dizia: Thaís, parabéns. Eu agradeço a Deus, porque essa veia aqui eu não estava nem sentindo. Foi Deus. Então, assim, muitas coisas assim aconteceu comigo, que me fez ter a certeza que eu estou no lugar certo, né? Que é isso que eu quero, que a Vitalize, ela não é só um laboratório, ela não é só uma clínica. A Vitalize é muito mais que isso, né? A Vitalize é impactar pessoas, como você fala, é conhecer a história de pessoas, é ajudar pessoas, é curar pessoas. É isso que a gente quer, é o nosso principal objetivo. Hoje, quais são os exames mais corriqueiros? Hoje a gente faz muitos exames laboratoriais, né? Toda a parte de laboratório a gente faz: DNA, toxicológico, citologia, eletrocardiograma, mapa, Holter, espirometria. Toda essa parte de exame a gente realiza. Exame de sangue, todos. Toda a parte laboratorial a gente faz. E como eu te disse, hoje a gente trabalha com o melhor laboratório do Brasil, que muitos laboratórios grandes trabalham com esse mesmo laboratório. Então, assim, a gente trabalha com o melhor do Brasil, entregando a melhor qualidade. Além de toda essa parte laboratorial, a gente também tem atendimentos médicos, né? Temos clínico geral, dermatologista, ultrassonografista, gastro, nutricionista, psicólogo, e queremos trazer mais, né? A gente quer cada dia ficar mais completo, entregar mais e entregar o melhor. Hoje a Vitalize é um fenômeno, né? Indiscutivelmente veio para ficar, ficou e já se consolidou no mercado. Hoje está fácil, mas no início teve alguém que subestimou e depois quis se aproximar. E como é que vocês lidam com essas situações? Até hoje, né? É assim, muitas e muitas vezes, né? A gente para e diz bem assim: aquela pessoa não acreditou, não imaginava. A gente vê até familiares que não acreditou, não fazia, deixava de fazer com a gente e a gente via para fazer em outros locais, né? E assim, a gente não vai dizer que não dói, porque você dizer, tipo, nem a minha própria família tá apoiando, como é que a gente vai? Tá junto, né? E hoje, assim, hoje é fácil. Hoje a gente já recebeu várias propostas para a sociedade, quando o negócio vai, quando você sabe que tá bom, que vai. Mas, assim, hoje eu aprendi uma coisa, que a sociedade, ela é um casamento sem amor. Ela é um casamento sem amor, a sociedade. Então, você tem que saber ver com quem é que você vai se associar. Porque eu já tive problemas com isso, né? Então, hoje, eu costumo dizer que o nosso maior sócio é o Senhor, é o primeiro, é o dono de tudo, né? Aqui eu só sou instrumento na mão dele. Ele é o dono de tudo, da nossa empresa. E nós dois. Porque foi quem lutou, quem correu, quem saiu, quem lutava, quem ia quando não queria ir. Então, assim, a constância, a disciplina. Quando a gente começou mesmo em Coité, para mim foi a mais difícil, porque a gente demorou mais ou menos uns 6 meses para colocar um funcionário lá. Então, quem ia todos os dias abrir era a gente, ou chuva, ou sol, ou frio, ou calor. Todos os dias a gente tinha que estar lá 6h30 para abrir a porta. Então, todos os dias a gente saía às 5 horas da manhã. Era na disciplina, era na constância.
E assim, era um ajudando o outro. Hoje tu fica, hoje eu vou, hoje você vai, à tarde você fica. E era assim, era essa luta. Então, assim, a gente já passou por muita tempestade. Então, hoje, né? Não que a gente ainda não tenha, às vezes acontece momentos difíceis, Sim. mas eu acho que o pior já Já passou. passou, Já passou. Comecinho, Né? O começo foi muito difícil, porque eu tomei algumas decisões erradas, né? No meu começo eu não vou detalhar, mas eu tive algumas decisões erradas na primeira, e essas decisões desencadeou coisas que até hoje eu vivo, né? Mas que serviu de aprendizado. E de qualquer forma, eu digo que mesmo sendo ruim, foi a mão do Senhor na minha vida. Tudo é aprendizado, né? Tudo foi a mão do Senhor na minha vida, em todo momento, em todo momento. O cuidado do Senhor, eu costumo dizer, eu acho que eu até falei com você no primeiro dia que a gente se conheceu, que o Senhor escuta conversas que a gente não vê, né? Ele vê coisas que a gente não vê. E hoje eu entendo todo o processo que eu tive que passar. Hoje eu compreendo. O Senhor dizia, não é para você. Eu não quero você aí. Né? Quando a gente tem um relacionamento, quando a gente busca o Senhor e quando a gente acorda, como eu faço, e digo, Senhor, me acompanha, Senhor, vai do meu lado, Senhor. Então, o Senhor tira o que não é para ficar. E eu aprendi muito isso, tira o que não é para ficar. Então, hoje, assim, eu me tornei uma pessoa mais forte, uma pessoa que não tem medo de enfrentar o que vier. Eu sei que a tempestade vem, mas passa. Tudo passa. Tudo passa. Nada é para sempre. O porquê do nome Vitalize? Vitalize, né? Vitalize, ela tem a ver com a saúde, né? Significa Revitale, né? revitar, né? Reviver. Então, ele tem muito a ver com saúde, com a parte da saúde. E aí a gente foi juntando Vitalize, vamos colocar. É um nome que pegou. E a gente não queria, porque, tipo assim, laboratório a gente vê muito. Muitos nomes parecidos. Labital. E a gente não queria isso, a gente queria um nome impactante. Um nome diferente. Um nome que Vitalize, próprio, né? clínica e laboratório. Vitalize, clínica e laboratório. E assim, foi pegando de uma forma, sabe, que hoje, às vezes eu fico beijo, assim, às vezes eu digo, será que foi mesmo que aconteceu? Às vezes a gente ainda se pega e para pensando, será que está acontecendo? A Vitalize, eu queria falar com a clínica Vitalize, liga. É da clínica Vitalize, eu gostei dos meus exames, e o médico, eu quero de lá, do laboratório da Vitalize. E isso, para mim, é show. É inexplicável. É muito bom, né? Empreender não é tarefa fácil, né? E aqui eu estou com um casal. E tem muita gente, vocês falaram sobre questão de sociedade. E não deixe de ter uma sociedade, porque é um casal, né? Verdade. E aí eu queria ouvir de vocês, especialmente para quem está nos assistindo, quais são os desafios de trabalhar o casal? Casal, né? Quer começar, Cleber? Assim, é muito bom, depende, né? É muito ruim, depende. Depende muito hoje do casal. Se os dois for unidos em casa, né? No trabalho também vai ser. Se for unido no trabalho, em casa também vai ser, né? Então a importância de casa, em casa tá tudo bem, né? Os dois se relacionam. O casal ele compartilha, né? Então no trabalho vai se tornar muito bom, né? Que os dois estejam também na mesma visão. O negócio tem que ter visão. Se os dois estão na mesma visão de negócio, então vai só fortalecer, né? Vai ser mais forte a quantidade de energia que vai gerar entre os dois, né? E assim, pode se tornar um negócio de sucesso nisso aí, né? Pode se tornar um negócio de sucesso assim, porque é duas forças, né? Dois pensamentos, duas pessoas, duas estratégicas. Então, se os dois estão na mesma linhagem, vai dar certo, vai ser sucesso. Eu costumo dizer assim, que eu sonho
E ele realiza. Eu costumo dizer isso. Eu verdade. sonho. Eu digo, eu quero assim, assim e assim. E ele já sabe. Quando não é assim, ele diz, ela não vai gostar disso aqui. Então é assim, eu sonho, eu digo, eu quero assim, assim, assim. E ele realiza do mesmo jeito que eu sonhei. Só... Então, assim, tem momentos difíceis? Tem. Mas, Claudísio, eu sou, assim, eu consigo separar o pessoal do profissional. Verdade. Olha, eu posso brigar com ele em casa como casal. Normal, isso acontece. Nas melhores famílias. Mas no trabalho, ninguém percebe. Eu não sei como é que eu consigo fazer isso, mas eu faço. Nenhum dos meus funcionários, se você perguntasse, vocês já viram o Clécio e a Thaís, um com raiva do outro aqui dentro? Eles vão dizer não. Porque assim, eu ajo normal, a gente conversa, brinca e tudo. Aí em casa, volta ao normal. Vamos resolver nossas contendas aqui. Mas no trabalho, a gente somos super profissional. Na verdade, tem pessoas que vão lá e nem sabem às vezes que a gente é casado. De tão profissional que a gente é. Ele fazendo lá a partezinha dele e eu fazendo a minha aqui no bem. Aí, às vezes, alguém que pergunta. Porque vê a gente andando muito junto, aí diz, vocês são um casal? Aí a gente diz que é. Mas, assim, é muito profissional. A gente trabalha de forma bem disciplinada, bem profissional. Ali eu sou a profissional Thaís. Entendeu? Então, a gente consegue bem dividir isso. Às vezes, não tem como. Como se fosse com sócio de fora. Né? A gente tem uns ajustes, às vezes ele vai pensar assim, eu vou pensar de outra forma, mas no final a gente se une e diz assim, é melhor. Assim é melhor. Assim vai dar certo, né? Assim vai... E aí a gente chega num denominador que dá certo para os dois. Que é a linha, né? Que é a linha, Qual os horários de funcionamento da Vitalize hoje? A Vitalize funciona hoje de 6h30, cedinho, né? Para os meus pacientes não ficar muito tempo com fome. Até nisso eu penso, tá vendo? E aí começa de 6h30. A gente não fecha meio-dia, né? A gente coloca o quadro de horário dos funcionários para que não feche meio-dia até 5h30 da tarde. Então é direto. A pessoa não tem tempo, só tem um tempo de fazer meu exame no horário de almoço. Pode ir lá no horário de almoço que a gente vai estar atendendo. Então, a gente hoje fez dessa forma mesmo para atender da melhor forma ao paciente. Se você quiser ir... Hoje mesmo foi um paciente que eu achei bem engraçado. Ele marcou para fazer os exames na clínica. E aí, quando foi 6h30, ele mandou uma mensagem para mim. E aí, ele disse, eita, eu não vou poder, não. Porque ele tem uma loja, disse, eu vou abrir a loja, não vou poder. Aí, eu peguei e disse, pois, eu vou marcar para ir fazer na sua loja. Aí ele disse, pois eu vou dar um jeito de ir aí. Aí quando ele chegou lá, ele disse, rapaz, você queria fazer o meu exame de todo jeito. Eu disse, a Vitalize sempre vai arrumar um jeito para cuidar de você. E é isso, a gente sempre faz isso. A gente sempre, é uma paciente acamada. Hoje a gente tem aparelhos que a gente comprou que já são portáteis, são de última geração. Por exemplo, um eletrocardiograma hoje a gente faz a domicílio. Por quê? Por que a gente pensou nisso? Porque vai ter paciente acamado que não vai conseguir ir no laboratório. Como que esse paciente vai fazer um eletro? Então, a gente vai a domicílio e faz o eletro do paciente. Hoje, a gente faz muita coleta a domicílio. Pacientes acamado, autista, pacientes de via difíceis, como eu disse, que faz quimioterapia, que faz hemodiálise. Como eu já tenho 15 anos de profissão, coletando sangue, né? É muito tempo, então eu já peguei todo tipo de veia. Então, hoje eu tenho uma prática, né, graças a Deus, muito boa nas veias. Então, assim, veias difíceis, né? Veias que o paciente chega, eu vou, geralmente, não é menos de 20 furadas, não. E aí, em 2, no máximo, já consigo. Então, eu digo, já passei na frente, viu? Não foi 20, não. Esses dias mesmo, eu fiz uma coisa inédita. Consegui uma veia no dedo. A paciente não tinha veia. A única veia que a paciente tinha era no dedo da mão. Essa paciente veio de outros locais e relatou que teve cantos que ela foi furada mais de 24 vezes. Não foi 10? Foi. Muitos exames. Muitos exames. E aí ela foi para lá, e agora ela é nossa paciente, ela ela está fazendo um tratamento e ela precisa sempre estar fazendo exame e ela vai para lá. E aí eu dou algumas dicas, né?
para ela, antes dela ir, para ela se hidratar bastante, que faz toda a diferença. Para ela cuidar das veias, porque como às vezes ela é muito furada, ela fica com o bracinho roxo, para que ela passe o gelo. Aí eu sempre dou a orientação a ela, quando ela precisa fazer exame, quando ela vai, ela já me avisa, ó, eu vou amanhã. Aí eu já me preparo também, né? Porque, Senhor, me ajuda, porque realmente ela é uma pessoa que os braços já não tem mais onde furar, ela tá assim, sem opção. Sem opção. Ela chega assim, toda machucada. E assim, durante esse tempo, de 15 anos de experiência, você vai pegando técnicas. Tudo é uma técnica. A gente sabe, tipo assim, o tipo de veia, como é que ela vai vir, a agulha que ela vai vir. Por exemplo, um paciente que ele tem uma determinada doença. O sangue dele ele vai coagular mais rápido. Então, eu já sei o tipo de agulha que eu vou coletar naquele paciente. Porque se eu coletar a outra, não vai vir. Então, a gente vai pegando técnicas, porque a nossa intenção é proporcionar a melhor qualidade. É proporcionar a melhor experiência para aquele paciente. É que ele vá uma vez, ele seja furado uma vez, que ele olhe para mim e diga, olha, nem doeu. Isso aí é top. É um elogio top, não doeu. E é isso, é a experiência que a gente quer proporcionar. Entendeu? Se o paciente passa mal, a gente pega, antes da coleta, já pergunta, você passa mal na coleta? Não, não passo não. Se disser passa mal, a gente já leva para outro ambiente, a gente deita numa maca. Por quê? Porque se o paciente chegar a passar mal, a gente já está preparado, a gente já está pronto ali para atender. Então, assim, é esse cuidado. Cada paciente para a gente é único. Eu costumo dizer, a clínica está lotada, pode estar cheia de gente, mas você é único, ele é único, e até os pacientes entendem. Porque quando ele entra lá dentro, que ele vê o tipo de atendimento que a gente dá, ele diz, eu sei porque demorou, foi do mesmo jeito comigo. Foi aquele atendimento carinhoso, aquele atendimento, sabe? E é isso que faz a gente, assim, se alegrar, mais que tudo, assim. A gente diz, estamos no caminho certo. Quais são os dias de atendimento? Segunda a sábado. Sábado a gente funciona de 7 a meio-dia. Isso em todas as unidades? Em todas as unidades. Em todas as unidades. Segunda a sábado. No caso das outras cidades, nós estamos falando aqui da cidade de Arapiraca. Vocês atendem também pessoalmente nessas outras ou não há mais a necessidade porque tem profissionais lá para suprir? Como eu disse a você, né, que a gente fica 1 ano com cada profissional, geralmente a profissional já fica... Tem profissional que parece ser eu. Às vezes até os pacientes se confundem, porque tem uma mesmo de Coité do Noia, uma funcionária nossa, uma colaboradora nossa, que ela parece muito comigo. O jeito de falar, o jeito de coletar, as pessoas até se confundem. Então, hoje não há mais essa necessidade. Mas, se tiver, eu vou. Às vezes acontece, por exemplo, um teste do pezinho. Um teste do pezinho é um exame que é realizado num bebezinho recém-nascido de 3 dias. Então, você imagina uma veia de um bebê de 3 dias, né? É uma linha. Então, assim, às vezes, como eu já tenho mais experiência, quando é teste do pezinho, as meninas ligam, Thaís, vai ter um teste do pezinho, eu não senti. Porque é assim, o que é que a gente indica? Olhou, não sentiu, não faça. A gente orienta isso. Eu saio daqui e vou, mas não fure sem ter certeza. A gente trabalha dessa forma. Então, assim, elas são muito boas. Hoje eu tenho uma equipe que realmente elas são treinadas, elas são muito boas. Eu tinha uma que era bem engraçada, que quando era criança, ela já ligava para mim. Amanhã vai vir uma criança. Eu disse, você está preparada para isso. Você vai fazer. E aí eu disse, eu não vou, eu não posso ir amanhã. Aí ela, pois eu vou fazer. Aí fiz de primeira. Thaís, eu consegui de primeira. Eu sei a equipe que eu cuido, eu sei que você está pronta. Tá vendo o que você faz? Então, hoje, é muito pouco. Assim, quase nunca a gente vai, né? Para isso, quase nunca. Assim, as meninas são muito boas mesmo no que faz. Todas elas. Nós estamos no mês da mulher, né? E para as mulheres que querem empreender, qual é o conselho que a senhora dá? Para empreender, né? Para empreender, eu acho assim, o conselho que eu daria é que a gente, mulher, eu acho que uma vida toda a gente foi subestimada, que a gente é o sexo frágil, que a gente é fraca, mas não é. Eu acho que é ao contrário. A gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? Porque uma mulher hoje em dia que dá conta de empresa, que dá conta de casa, que dá conta de filho, de marido, que estuda,
eu não acho frágil. Eu acho super, hiper forte. Então, assim, a gente tem... Eu acho que a mulher ela tem que buscar essa força de dentro dela. E dizer, eu posso, eu consigo, né? Hoje, a gente já conseguiu muita coisa como mulher. Né? Eu até costumo dizer, eu converso muito com o Clécio sobre isso, eu digo, hoje, gente, às vezes, eu passo por isso. Às vezes eu vou conversar com alguém para consertar alguma coisa, aí vem me subestimar por eu ser mulher. Sabe? A gente ainda passa por essas situações, mas eu me posiciono. Entendeu? Às vezes eu digo, vai tu, Clécio, mas às vezes eu mesmo vou e digo, é assim, é assim, é assim. E aí eu sei que eu tenho força, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Então, a gente tem força. Só basta a gente buscar e acreditar e dizer, não, eu vou e vai dar certo. O conselho que eu dou é isso, buscar a força de dentro, lutar, pensar, analisar e seguir o plano. Dá certo. A gente fala muito de tomar injeção, né? Vacina, não sei como é o termo correto, mas quem é que reclama mais, homem ou mulher? Homem. Olhe, sem brincadeira, 80% dos pacientes que desmaiam são homens. Desmaia e passa mal. E às vezes eu digo, passa mal durante a coleta. Não, moça, passo não. E aí, pá, cai. Desmaia mesmo. A mulher é forte demais. Agora, isso é verdade. Agora, o porquê que nós homens temos tanto medo de agulha, hein? Alguns homens eu acredito que é trauma. E outros eu acredito que tem medo de dor. Eu acho que homem não gosta de sentir dor. Aí ele acha que ali vai machucar, vai doer. Eu digo isso porque, às vezes, quando eu vou, que eu coleto, só isso, moça. Às vezes ele espera uma coisa a mais, entendeu? Então, eu acho que uns têm medo de dor, outros foi trauma de quando era criança, por isso que eu digo às mães e os pais, cuidado. Não deixe seus filhos ser furados muitas vezes, porque quando eles crescem, eles carregam trauma e fica com medo até grande, entendeu? Então, é isso, assim... a criança, quando chega lá, eu converso, eu digo, olha, a titia vai ser só uma furadinha. Eu tenho um vídeo de uma criança que é top, depois eu vou mandar pra você. A criança rindo, eu coletando dela e ela rindo. Eu, tá doendo, tia? E ela, não. Então, eu converso, eu digo, olha, tia, não tem quando uma formiga é do mesmo jeitinho, mas vai ser bem rapidinho. Vamos contar de 1 até 10, quando chegar no 10, a tia tira. E aí, a criança, a mãe fica assim, como assim? Como que você conseguiu isso? Então, assim... É o cuidado, é o jeito, é conversar. É não mentir para a criança, é dizer, olha, meu amor, vai doer um pouquinho só, mas vai passar. Agora, quando engana, tipo, às vezes diz, a gente vai ali e tudo, mas não vai ter não vai furar. Aí a criança quando eu chamo, aí a criança já... Mas quando você tem a conversa com a criança, quando você explica, prepara o psicológico, a tia vai, eu tenho um jaleco que eu boto colorido, é todo a touquinha, é tudo... Olha, a tia, depois, brindes, olha, como eu disse, eu sonho, ele realiza. Todas as clínicas eu tenho que ter um cantinho para a criança. Eu tinha uma que não tinha, e eu toda vez eu brigava porque não tinha um cantinho para minhas crianças. Então, assim, eu compro revistinha para colorir, para dar depois. É tipo assim, a tia furou, mas a tia tá cuidando, viu? É aquilo. Bate a Lisa. É isso, Então, eu compro brindes, eu ajeito, eu brinco, eu dou presentes, eu faço o máximo. Né? Eu digo, olha, e ainda digo assim, viu? A titia botou a agulha de bebê. Às vezes a criança tem uns 8 anos. A titia usou a agulhinha de bebê. Quando você for para outro canto, diga que você só pode usar a agulha de bebê. Aí a criança olha para minha cara e diz, eu não vou não, tia, para outro canto. Só para aqui, viu, mamãe? Então, pelo cuidado, sabe? Pela aquele jeitinho. E às vezes até o homem mesmo, às vezes eu acho que ele demora mais a fazer exame, porque é um público que vai... É muito difícil o homem só, viu? Estão indo mais agora porque tá esse momento aí de fitness, né? Aí eles querem testar testosterona, essas coisas. Alguns vai, mas assim, a maioria é a mulher que marca. A mulher marca pro marido e diz bem assim, já chegue aqui pronta, eu nem vou dizer a ele. Acontece muito isso com a gente. Surpresa. E a gente chega pegando de surpresa assim. Porque, às vezes, se dizer, ele inventa que vai ter alguma coisa para fazer e tal, e para não ir. O homem, ele demora mais a se cuidar. Mas, assim, se cuidem, porque é importante, né? É importante ver como é que tá, é importante ver as taxas. A prevenção é a melhor coisa. É a melhor coisa.
Hoje a Vitalize é um sucesso, mas se vocês tivessem a oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, hoje, lá com a Thaís e o Cleverson do início da Vitalize, o que é que vocês diriam para eles? Cleverson. O que é que você diria para o Cleverson? Lá de quando iniciou a Vitalize? Tinha falado, né, para ele. Cleverson, continue. Sei que você está passando por um momento muito difícil. Sei que você não consegue nem ver o norte do que tem te esperando lá na frente. Mas continue que vai dar certo, que vai acontecer. Porque assim, é momentos que a gente não consegue visualizar o que o Senhor tem pra gente, né? E a gente tem vezes que somos tão falhos, né? Nossa mente são tão pequena, né? Que a gente não consegue visualizar o que tem lá na frente, né? Mas quando a gente vai fazendo aquilo que a gente não vê, mas tem a consistência de estar fazendo sempre, disciplina, né? As coisas vai tendo norte, a gente vai vendo, vai clareando, né? Vai acontecendo e a gente diz: puxa, aonde Deus está me levando? O que eu estou conquistando? O que está acontecendo? Assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo assim, você vê as coisas acontecendo assim, no começo você acha que não vai acontecer. Parece uma pedra que você não consegue quebrar, né? E você começa a bater devagarzinho ali, devagarzinho. Daqui a pouco ela começa a rachar, daqui a pouco ela começa a rachar mais ainda, daqui a pouco ela quebra. Aí você, poxa, como eu consegui? Né? É tipo, comece hoje, comece agora, né? E que daqui a pouco você já começa a visualizar coisas que você não via, né? Então é isso, falar para o Cleverson continue, só continue. Thaís. Para mim não desista, não desista, por mais que esteja difícil, por mais que as coisas estejam saindo do seu controle, do meu controle, mas elas não saem do controle de Deus. Então, assim, não desista. Siga em frente. Tá difícil, siga em frente. O barco balança, mas não vira, porque o Senhor tá nele. Então, é isso, assim, durante esse tempo eu venho aprendido e venho amadurecido nesse sentido. Por mais que seja difícil, levanta a cabeça e vá. Não desista, tudo passa. Não existe tempestade que não acabe. Então, eu diria para ela, não desista, continua aí panfletando, continua batendo na porta, continua correndo atrás, continua impactando pessoas, continua amando, servindo, que as coisas vão acontecer. Eu diria isso para ela. Porque muitas vezes, assim, quando eu peguei, como eu disse a você no começo, o dinheiro de comprar um sonho que era a minha casa e investi tudo que eu tinha e que eu não tinha um plano B, eu disse, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Né? O que é que eu fiz agora? Agora eu não tenho a minha casa. Mas o Senhor, assim, em tão pouco tempo, eu consegui os meus 2 sonhos em tão pouco tempo. Então, assim, eu decidi confiar no Senhor, né? Eu decidi confiar no Senhor, entregar os meus planos e os meus sonhos na mão do Senhor, e eles foram todos realizados. Hoje eu digo a você, assim, eu sou realizada profissionalmente. Assim, eu faço o que eu amo, né? Eu acho que isso é o top do viver, é você fazer o que ama, é trabalhar com o que gosta. Porque quando você está preso num canto que você não gosta, nada dá certo. Você vai a pulso, você vai sem ânimo, você vai sem vontade. Então, hoje eu acordo com motivação, eu acordo feliz, eu acordo hoje, eu vou mudar vidas, hoje eu vou conversar, eu vou conhecer pessoas novas, hoje eu vou conversar com a dona Gorete, com a dona Judite. Então, é isso, é conversar, é conhecer, é servir, é ter pessoas.
Entendeu? Hoje a gente tem pessoas em sítios mesmo, que a gente ia fazer coleta domiciliar, que liga, viraram nossos amigos. A gente vai passar final de semana, a gente almoça lá, liga para mim, vem almoçar aqui, minha filha, e a gente vai. Então, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E é fruto de um trabalho bem feito, de uma dedicação, do amor, do carinho, do jeito que a gente faz. Vocês falam muito sobre Deus. Qual a relação de vocês com Deus? Para mim, Deus é tudo na minha vida. Para mim, Deus, sem Ele, eu não seria nada. Deus me tirou das piores situações da minha vida, de tudo de ruim que eu já passei. Eu não tive uma infância tão fácil, a minha infância foi um pouco difícil. Eu não tive um relacionamento com o meu pai biológico. Então, assim, o meu pai foi o Senhor, sempre foi. Tem horas que eu olho assim, hoje eu cuido da minha filha e do meu filho, e tem horas que eu digo assim, eu tenho tanto cuidado com eles dois, mas eu fui aquela filha que eu não fui cuidada. Então, quem cuidava de mim? O Senhor, né? Então, hoje eu tenho a consciência que sempre foi o Senhor. A mão do Senhor sobre a minha vida, de tantas coisas que poderia ter dado errado na minha vida, de tantas coisas que poderia ter acontecido de ruim na minha vida, mas que a mão do Senhor sempre foi sobre ela. Então, assim, cada vez mais que eu amadureço, que eu me relaciono, que eu converso, que eu busco Deus, eu sei que sempre foi a mão dele, em todos os momentos. Né? Em todos os momentos, em todas as horas, é a mão do Senhor na minha vida. Eu sinto muito isso. Sabe quando eu assisti um filme até, que ele busca trabalho em um monte de lugar e tem hora... Aí, quando ele consegue, ele olha para o céu e diz... Eu sei que foi o Senhor. Então, a minha vida, todos os dias, quando acontece uma coisa que eu espero, eu olho para o céu e digo, eu sei, Senhor, que foi o Senhor. Então, assim, quando a gente abriu Arapiraca, a gente chamou as meninas, trouxe tudinho de todas as unidades. Antes de tudo, entregamos ao Senhor. Senhor, esse lugar te pertence, que esse lugar venha modificar, venha impactar, como você fala muito, vidas. Né? Que se chegar ansioso, que se chegar depressivo, que saia diferente. Que saia com um pensamento diferente, sabe? Que se chegar com uma doença, que possa ser curado, né? Que possa sair daqui, conseguir levar seus exames, conseguir tratamento. É isso, sabe? Quando uma pessoa chega assim pra gente e diz, olha, levei meus exames, eu estava doente, mas agora eu tô boa. Então, assim, é a mão de Deus em tudo. Cleverson, a relação do Cleverson com Deus. Hoje, a minha relação com Deus é bem maior do que antes, né? Hoje eu tenho encontrado algo diferente, algo que eu busquei há muito tempo, né? E hoje eu tenho encontrado algo maravilhoso, algo que eu busquei a minha vida toda, né? E tenho encontrado nesse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus que desde o ventre da minha mãe, ele tem colocado as mãos dele sobre mim, e hoje, assim, tudo que eu penso, tudo que eu faço, né, tudo que eu dedico, eu penso primeiramente nas coisas de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu digo, Senhor, se não for da tua vontade, Pai, que não seja, né? Eu só quero aquilo que o Senhor está dentro, que o Senhor está comigo. Antes, eu sempre fui da área de empreender, sempre gostei de empreender, e empreendi com muitas coisas, né? E dava murro em ponta de faca. Né? Tinha momentos que dava certo, mas momentos que dava errado, né? Até eu encontrar a Thaís, né? Assim, a gente se encontrar nesse projeto e dar tudo certo, né? Mas eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de fazer, sempre gostei de vender, de comprar, né? E muitas das vezes da minha vida eu via algo como oportunidade para mim, mas ao mesmo tempo não era aquilo que o Senhor queria para mim, né? Até que eu parei e pensei e disse, Senhor, se for da tua vontade, Pai, que seja, né? Que eu possa colocar minhas mãos naquilo,
mas se não for, que tire da minha vida, que tire dos meus pensamentos e que não dê certo, né? Então hoje eu tenho um contato com as coisas do Senhor muito maravilhoso, assim, algo grande aconteceu, não só financeiramente, mas na minha vida em si, dentro, assim, coisas muito grandes. A gente ajuda muita gente no decorrer da nossa vida e parece que no lapso de tempo as pessoas se esquecem. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que vocês lidam com a ingratidão? E gratidão para mim, sabe, fala muito sobre a pessoa. É o que eu tenho aprendido e eu acho que ultimamente é o que o Senhor quis que eu aprendesse. Porque a Thaís de 6 anos atrás, 7 anos atrás, não é a mesma Thaís de hoje. Sabe? Tipo assim, eu era uma pessoa, foi ingrato comigo, eu vou ser com você também. Foi ruim comigo, eu vou ser com você também. Então, durante todo esse tempo, o Senhor foi me moldando. De uma certa forma, que tipo assim, você foi ingrato comigo, não é sobre mim, é sobre você. É sobre você. Eu oro ao Senhor. Olha, eu venho aprendendo com o Senhor o seguinte: me faz mal, tira da minha vida. Mas eu não quero ter raiva, eu não quero ter ódio, eu não quero ter mágoa, eu não quero que se dê mal. O que você desejar para mim de mal, eu vou desejar de bem para você. Porque fala sobre mim. Quem é a Thaís? Quem a Thaís quer ser? Como que a Thaís pode falar tanto em Deus? Como que a Thaís pode querer tanto Deus na vida dela e a Thaís ser mal? E a Thaís ter pensamentos mal? Eu acredito que a gente tem, né, como se diz, um lobo, né? O bom e o mal. Então, é o que a gente alimenta. Então, o que eu busco alimentar todos os dias na minha vida é o bom. Você vai ser 100% boa? Eu não posso dizer para você que eu cheguei nesse nível, mas eu tento. Todos os dias tem decisões mais para a gente tomar, mas eu digo, Senhor, não quero, eu vou pelo bem. Todos os dias. E eu passei por uma situação terrível de ingratidão. Foi muito, 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 assim, uma punhalada nas minhas costas. Mas, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso não é sobre mim. O que eu peço ao Senhor, Senhor, muda aquela pessoa também, né? Transforma aquela pessoa, que aquela pessoa veja de uma forma diferente, né? Porque eu sei, Fraudilson, que o mal que a gente faz, ele volta. E o bem que a gente faz, ele volta também. Então, eu quero o bem para a minha vida, eu escolho o bem para a minha vida. Então, a ingratidão fala sobre a pessoa, sobre ela. Ela foi ingrata comigo, mas eu não sou. Você pode ser mal comigo, mas eu não vou ser. Eu lido dessa forma hoje. Leves, como é que você lida com a ingratidão? A ingratidão, assim, é muito difícil, né? Assim, você se dedicar, né? Você se doar a outra pessoa e a pessoa não reconhecer, né? Mas, ao mesmo tempo, que nem a Thaís falou, que é sobre a pessoa, não sobre você, né? E isso também é as minhas palavras, né? E de tipo, me preparar e ver, assim, que isso não é para mim, né? Isso é ela, né? É difícil, não é fácil na hora, assim, do momento. Sobe algo assim que a gente tem que se controlar, da vontade da pessoa falar, da pessoa dizer várias e várias coisas assim que tá dentro da gente, e tem hora assim que a gente tem que se segurar e pedir força ao Senhor mesmo, assim, que cuide do nosso coração, que possa nos dar equilíbrio, né, para lidar com certas situações de ingratidão, que é muito difícil. Senhora Thaís, uma frase para rodar Brasil mundo. Se a senhora tivesse, que frase seria essa? Deus está em cada detalhe. Deus está em cada detalhe. Por quê? Porque tem sido assim a minha vida toda. Deus está em cada detalhe na minha vida. Então, uma frase para rodar seria essa. Deus está presente em cada detalhe. Senhor Cleves, uma frase para rodar Brasil mundo. Forte, né? Uma
frase para rodar o Brasil e o mundo, né? Eu digo: busque a Deus em tudo na sua vida. Busque ao Senhor primeiramente em tudo. Isso é uma frase assim que eu digo que primeiro Deus sobre todas as coisas. Deus, ele tem que estar na nossa vida, né? Esse é o propósito do Senhor. Eu vejo muita gente hoje em dia falando em propósito. Esse é meu propósito, esse é meu propósito. Mas o propósito de Deus, ele é único. Ele é o princípio. Ele é tudo. Então, a frase que eu poderia dizer era: busque Deus primeiramente em tudo na sua vida. O senhor falou sobre propósito. Qual é a missão da Vitalize? A missão da Vitalize é cuidar com amor, com humanização, com carinho, com atenção. É curar não só as doenças externas, mas também internas. É chegar naquele ambiente. E como a gente falou tanto aqui em Deus, e sentir a presença de fato de Deus, sabe? E se sentir feliz, e se sentir confortável. A missão é essa. É entregar isso para cada um que entre no nosso local. Que ele saia dali cheio da presença do Senhor. Que ele possa chegar com dor e ele possa sair diferente. Que ele possa chegar angustiado e ele possa sair diferente. Que ele possa chegar ansioso e ele possa sair diferente. Então, a missão é cuidar, é servir, é dar o cuidado que às vezes ele não recebe. A gente vê muito paciente que chega, senhoras, idosas, que vem, conversa com a gente, porque ela não tem ninguém para conversar. E ela senta ali, e aquele momento para ela ali, a gente vê que ela sai rindo, sai feliz, sai alegre. Então, é isso. É cuidar, é amar. A nossa missão hoje é essa. Eu tive a oportunidade, né, de estar aí, nosso parceiro Vitalize, para você que está nos assistindo. E lá no escritório de vocês tem uma frase. Qual é a frase? Deus está em cada detalhe. O porquê que vocês colocaram essa frase, em especial, no escritório? Porque, como eu te disse, que foi a frase que eu queria que rodasse. Por quê? Porque Deus sempre esteve em cada detalhe. Deus esteve quando a gente montou a primeira pequenininha. Deus esteve quando a gente pensou em desistir. Deus esteve quando a gente passou por dificuldades, que só eu e Ele sabe. Deus esteve quando Ele até explicou que eu chamei Ele para vir para o projeto comigo. Deus sabia. Então, Deus esteve em cada detalhe a todo momento na nossa vida. Sempre. Pessoas, é incrível, sabe? Eu digo que Deus está em todos os detalhes porque é incrível a forma com que acontece na nossa vida. Até pessoas mesmo que entram, mas que não estão no mesmo propósito de amor, de cuidado, saem. Não conseguem ficar. Não conseguem. É uma coisa, assim, inexplicável. Se aquela pessoa não estiver pronta para cuidar, para amar, para servir, para ser como nós somos, ela não fica. Ela sai. Automaticamente. Não é eu que tiro, a gente não... Nada. É assim, não aguenta. Eu costumo dizer assim, que às vezes, né, a luz, né, a treva, ela não consegue vencer a luz. Então, às vezes, a luz está ali. A pessoa não aguenta e sai. Então, todas as pessoas que estão conosco, o médico, o ultrassonografista que a gente tem hoje, é excepcional. Assim, o atendimento dele é humanizado. Ele passa 40 minutos, 1 hora com um paciente. E hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil acontecer. Então, é 40 minutos. Quem está do lado de fora, às vezes acha ruim que está esperando e a gente conversa. Mas quando entra, que sente a experiência, valeu a pena. A próxima eu venho de novo. Entende? Então, é isso. Todos que estão com a gente, é do mesmo jeito. A gente já conversa, a gente trabalha dessa forma. O nosso interesse é cuidar. O nosso interesse é servir. O nosso interesse é esse. Quer estar com a gente? É dessa forma. Então, é isso. Deus sempre esteve em cada detalhe.
Nas noites que eu chorei pensando como ia resolver o problema. Nas vezes que eu achava que não iria dar certo. Nas vezes que passou uma semana toda sem um paciente. E você olhar assim e dizer, e agora? Eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano A, que é a Vitalize. Entendeu? Quando eu comecei, que estava bem ruim, eu recebi uma proposta de trabalho. Boa, na época, top. Porque a pessoa via que eu me destacava como líder, que daria certo. Recebi. E eu tive que dizer... E não ia paciente não, viu? Eu não estava ganhando nada. E eu pegar e parar e dizer assim... Não, eu não vou. Eu vou continuar insistindo aqui. Então, assim, eu dar a cara a tapa e dizer... Não, eu vou. Aqui vai dar certo. Eu vou arregaçar a manga e vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. E o porquê? Hoje, a gente tem cidade que, tipo assim... As pessoas têm mais tempo que a gente e imita a Vitalize. Para você ter noção, assim, imita mesmo. Eu boto um blogueiro, eu boto uma divulgação, boto a divulgação. Eu faço isso, tudo que eu faço. Aí eu paro de fazer, aí para também. É assim. Então, assim, chegou num nível e nem conhece os donos, né? Vão conhecer agora. Conhece a Vitalize. Mas vê que é tão... Os médicos, eu quero que faça lá, eu quero o laudo de lá, eu quero para lá, eu quero... Então, isso assim, para mim, poxa, eu paro assim, eu digo... A Thaís, de anos atrás, que só sonhava ver a Vitalize dessa forma, sabe? E eu lutei para tudo isso, para chegar nisso. Eu investi quando não tinha, porque as pessoas é assim, né? As pessoas às vezes investem quando tem. Eu investia quando eu não tinha. Eu queria um sistema o mais caro que tinha. Era assim, sempre eu quis o melhor. Eu era pequenininha, mas eu dizia, eu não quero. Eu sempre tive visão de grandes. Aí as pessoas diziam, mas você não é grande, não. Você tem que trabalhar com um sistemazinho. Mas eu quero um sistema que o paciente, ele olha o exame dele em casa, pelo QR Code. Eu quero um sistema desse. Mas é caríssimo o sistema. Mas eu quero. E como é que você vai pagar? Divide e faz como? Vamos, eu vou pagar. Eu quero o melhor. Eu sempre quis o melhor, desde quando eu era pequeno. Então, é essa a diferença. Eu quero trabalhar com o melhor, eu quero trabalhar com o topo, eu quero trabalhar com o melhor do Brasil. Hoje, eu tenho 100% de confiança no laudo que eu entrego. 100% no que eu entrego. Tem 7 anos que a gente trabalha com os mesmos laboratórios, que são os melhores do Brasil, e eu nunca tive nenhum problema. Eu sei o que eu entrego. Eu entrego a qualidade top. Top. Então, assim, eu entrego com confiança. Os melhores médicos são patologistas, sabe? Se você vê a estrutura. Então, assim, a gente tem uma entrega top de linha. E eu sempre, desde pequenininha, eu era pequena, mas eu dizia... E a representante, né, dele dizia, mas você vai crescer, eu vejo você crescer. E hoje, assim, ela foi lá visitar a gente esses dias e tudo. Thaís, não acredito, porque, assim, ela começou do começo. Tu tá assim... As gráficas que trabalha, que é desde o começo, eu me lembro, quando a gente começou, Fraudísio, eu ia em gráficas, eu pedia para fabricar 50 envelopes. E eu recebi tanto não. As gráficas diziam, não, a gente não fabrica não, a gente só fabrica de 1.000 para cima. E eu não tinha dinheiro para comprar 1.000 envelopes, nem tinha tanto paciente para 1.000 envelopes. E eu disse, e agora? Como é que eu vou comprar envelope? Bati em porta de gráfica, e quando eu cheguei em uma... Aí ela disse, a gente fabrica, assim, unidade para você. E até hoje eu estou com ela. Hoje eu peço de 1.000, peço de caixa fechada. Continuo com ela. Todos os meus trabalhos, quem faz é ela. Então, assim, ver o crescimento, ela vê e diz, não, você, tipo assim, foi uma coisa extraordinária. Teve ano da gente montar 2. Em um ano só. E dizer assim, vamos enfrentar, vamos. Eu sonho novamente, né? E ele realiza. Deixando claro, assim, toda a parte de obra, ele diz, ela gosta de ver assim, não tem um TikTok quando você faz, que você chegue, tá top, é isso que acontece. Então, assim, é isso. Hoje, eu me sinto totalmente realizada, eu me sinto feliz, as dificuldades da vida vêm, mas eu aprendi, vamos dando murro, e vai
levando. Coisa boa. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado até aqui. Mas fique aí, ele não acabou ainda. Se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Aqui está o QR Code, viu? Aqui está a logomarca da Vitalize. Isso mesmo. Você quer fazer os seus exames, não tem outro lugar, viu? É Vitalize. Quero agradecer também aqui, ó, o mimo que recebemos da Vitalize. Coisa boa! A gente sempre faz um bate e volta, próximo ao término de cada episódio. E aí eu queria ouvir dos senhores. Vamos lá. Thaís, um time. Torce para algum time? Sou palmeirense, Sou palmeirense. Um time. Eu gosto do Palmeiras. Lá em casa todo mundo é palmeirense. Boa! Boa. Um lugar. Um lugar. A minha casa. Você acredita? Porque hoje a minha casa é o meu aconchego. É o meu ponto de descanso, de paz, de amor. É onde eu encontro o que eu tenho de mais precioso. Os meus filhos, o meu esposo. É a minha casa, é a família que eu constituí. Como eu disse a você, né? Eu não tive o pai biológico presente e hoje eu consegui constituir uma família. Então, é o meu ponto de paz, é onde eu recarrego a minha energia. É a minha casa. Um lugar. Minha casa também. É meu local de descanso. É meu local de refletir. De estar com aqueles que eu amo, que está perto de mim. Né? É um local assim que me renova. Né? Que eu possa estar bem, né? Estar bem naquilo onde eu gosto de estar. E assim, é muito bom você chegar na sua casa depois de um dia cansativo e ser aquele clima gostoso, né? Aquele clima de paz. É muito bom, assim, é meu local ideal. É o meu local preferido. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco, né? Elevou e tem elevado em muito nível do DDI Podcast em tê-los conosco, tanto aqui como nessa parceria, né? É muito bom ter uma empresa tão responsável e ter fundadores que vieram, na verdade, lá de baixo, né? Passaram pelas dores, né? E hoje, para serem quem são, né? Ser na realidade, de verdade. Quem está do outro lado da tela, que está acompanhando esse episódio, pode ter percebido, né? E de fato percebeu a verdade e a realidade em cada fala expressada aqui. Então, o meu muito obrigado. Papai do Céu continue os abençoando, mas eu quero que vocês façam as considerações finais. Fique à vontade. Quem começa? Eu agradeço muito estar nesse momento aqui com você. Assim, a gente já pensava algumas vezes, né, Thaís, nós falava de estar aqui nessa bancada, né, e hoje é um dia muito, muito especial pra gente. Muito bom esse bate-papo e, assim, foi maravilhoso. Gostei demais de estar com vocês aqui. Senhora Thaís, considerações finais, fica à vontade. Agradecer, né, por estar aqui, por essa parceria fechada, que desde o primeiro dia que a gente se encontrou, eu já vi que se bateu, que deu tudo certo. Foi um encontro maravilhoso. Então, assim, agradecer, né, essa parceria que já deu certo, parceria aí longa que vem pela frente. E meu agradecimento é esse. E até a gente falou, não foi, Thaís, quando você foi lá, disse assim, rapaz, que cara, gente boa, assim, parece com a gente, assim, aquele cara simples, aquele solto, assim, que parecia até que a gente se conhecia de muito tempo, né? Mas ele diz, eu conheço você. Deixa eu. E assim, muito bom, assim, gostamos demais, assim, do seu jeito, da forma que você trata os seus parceiros e, assim, parecia até que a gente se conhecia de muito tempo, né? E, assim, você é esse cara, um cara solto, um cara bom de estar junto e parece que o tempo passa rápido, assim, que a pessoa nem percebe, né?
Amém. Mas é isso mesmo. Assim, Amém. Coisa só boa. agradecer, viu? Eu faço questão de dizer, né, e tem aqui na frente do nosso estúdio, você que é da Arapiraca e já passou por aqui, e você que não é, mas eu quero externar para você, tem uma frase escrita aqui, né? As mãos do Senhor Jesus estão neste lugar. Então, tudo que a gente faz aqui tem um propósito. Inclusive, até os muros, né? Para você que não é da Arapiraca, a gente pintou aqui um monte de muro na cidade, e lá embaixo está escrito, Deus seja louvado. Porque se não for para levar uma mensagem de transformação para a vida de quem nos assiste, para a vida de quem nos ouve, para a vida de quem nos conhece, de que adianta? É verdade. É verdade. Tem que ter um propósito maior, né? Tem sim. E a senhora bem falou sobre isso aqui no bate-papo, né? Então a gente precisa transformar a vida de alguma forma. Então, quando a gente encontra, né, essa missão, quando a gente identifica para que a gente veio esse mundo, eu acho que as coisas elas tendem a fluir. Ainda que não tão fácil, mas elas têm uma suavidade, que essa suavidade só quem traz é Deus. É verdade. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Temos assunto para o Bate-Papo 2. Se inscreva, compartilhe e comente. Já sabe, para fazer seus exames é Vitalize. Meu muito obrigado. Acompanhe a gente segunda a sexta. Estamos aqui, Spotify, aqui no canal e os cortes lá no Instagram. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Valeu!